Fala galera do oitavo ano. Gente, vamos continuar falando aqui sobre os Estados Unidos, uma grande potência. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre os aspectos físicos do país, né, dos Estados Unidos. Relevo, clima, vegetação, hidrografia. Agora nós vamos falar sobre a formação dos Estados Unidos, como ele se tornou essa grande potência que ele é, ok? Vamos falar primeiramente sobre a formação dos Estados Unidos, o povoamento do país. Os ingleses não se interessaram tanto por explorar o território norte-americano. Por quê, galera? Porque de início eles não encontraram riquezas naturais que pudessem justificar ali a exploração. Também o clima era muito similar ao da Inglaterra. Então, recursos madeireiros, atividades agrícolas não eram novidades, né, para os ingleses, o que eles poderiam encontrar nos Estados Unidos. Então essas questões aí relacionadas a riquezas naturais e também ao próprio clima, né, isso vai contribuir para que os ingleses não tivessem tanto interesse em explorar o território norte-americano. Galera, no processo de formação dos Estados Unidos, existia uma diferença ali bem clara, tá? As colônias do norte e as colônias do sul. O processo de desenvolvimento das colônias do sul vai ser caracterizado por uma colonização de exploração, ou seja, na colonização de exploração, os recursos são enviados para as metrópoles, tá bom? O desenvolvimento de produtos tropicais, de produtos agrícolas, baseado no sistema de plantation. O sistema de plantation, nós já falamos em outras séries, né? Já comentamos outras vezes. Ele é um sistema agrícola baseado na grande propriedade, ou seja, no latifúndio, no cultivo de um único gênero agrícola, ou seja, a monocultura, na produção que tem como objetivo atender o mercado externo e na utilização da mão de obra escrava, tá bom? Então, se você reparar aí, as colônias do sul dos Estados Unidos, o modelo de colonização dela é muito mais parecido com os países da América Latina do que com as colônias do norte, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Quais eram alguns produtos explorados nessas colônias do sul, ou produzidos, cultivados nas colônias do sul, tá? A cana-de-açúcar, o café, o cacau, o algodão. Eram alguns gêneros agrícolas explorados nas colônias do sul, tá bom? E que tinham como objetivo atender o mercado externo, gerar ali riquezas para a metrópole. Vamos falar sobre as colônias do norte, então. Galera, o tipo de colonização que ocorreu no norte foi baseado no povoamento, na colonização de povoamento. Quais são as características da colonização de povoamento? Na colonização de exploração, o objetivo era explorar as riquezas. No povoamento, o objetivo dos colonos é se fixar no local, permanecer, desenvolver o local onde ele está, a terra onde ele está, tá bom? Então, a colonização de povoamento, por exemplo, ela vai priorizar a pequena e a média propriedade, tá bom? Ao contrário da colonização de exploração que ocorreu nas colônias do sul, que existia a preferência, né, o predomínio do latifúndio. Já na colonização de povoamento, que vai ocorrer nas colônias do norte, vai ser valorizado a pequena e a média propriedade. A produção tem como objetivo atender o mercado interno na colonização de povoamento, ou seja, a riqueza produzida ela serve para desenvolver a própria colônia, tá bom? Ela gira dentro da própria colônia, contribuindo para o desenvolvimento. A mão de obra numa colonização de povoamento, como ocorreu nas colônias do norte, é uma mão de obra livre e assalariada, diferentemente do que ocorreu nas colônias do sul, em que a mão de obra era escrava. Ok, gente? Então essas aqui são as diferenças do tipo de colonização que ocorreu no norte e no sul, que vai levar a um conflito que daqui a pouco eu comento com vocês. Gente, mas o que levou ingleses e escoceses, irlandeses a migrarem, a procurar os Estados Unidos da América, tá bom? Procurar as terras da América do Norte. Quais foram as causas, gente?
perseguições políticas, perseguições religiosas, foram motivos que fizeram muitos ingleses se dirigirem à América do Norte, problemas sociais na Inglaterra, na Europa, né? Então, esses são alguns elementos que contribuíram para a migração de pessoas do continente europeu, de ingleses, em direção à América do Norte, ok? Gente, se você pegar o mapa dos Estados Unidos, vou comentar com vocês agora sobre a expansão territorial para o oeste, ou como é conhecida a marcha para o oeste. Se você pegar o mapa territorial dos Estados Unidos, logo no início do processo de ocupação, você vai ver que os Estados Unidos se resumia a uma estreita faixa a leste, voltada para o Oceano Atlântico, tá bom? Mas os Estados Unidos, ele expandiu seu território. Como foi que ocorreu esse processo de expansão territorial rumo ao oeste, né? A chamada marcha para o oeste? Ela ocorreu através de anexações de territórios, principalmente do México, da compra de territórios de outros países, né? Como Espanha, como França, na América do Norte, das cessões de acordos feitos com a Inglaterra. Então, compra de territórios, cessões e anexações territoriais foram as formas que contribuíram para que os Estados Unidos ampliasse o seu território rumo ao oeste, rumo ao Oceano Pacífico. Então, essa extensão territorial que os Estados Unidos têm hoje, né, que você observa nos mapas, ela foi adquirida dessa forma, né? Compras, cessões e também anexações territoriais, ok? Galera, mas nesse processo de expansão para o oeste, ocorreu um litígio entre as colônias do norte e as colônias do sul. Por quê, gente? Por que ocorreu esse litígio entre as colônias do norte e as colônias do sul? Uma divergência no tipo de colonização que ia ser aplicada no oeste, tá? Uma divergência no tipo de colonização que ia ser aplicada no oeste. Isso vai gerar a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana, que vai de 1861 até 1865. Por quê, gente? Qual era o motivo, né? Ou quais eram os motivos de divergências entre os colonos do norte e os colonos do sul? Os colonos do norte defendiam o protecionismo alfandegário, ou seja, a taxação para produtos importados. O objetivo era proteger o produtor local, tá bom? Enquanto os colonos do sul defendiam o livre-cambismo, o livre comércio, as trocas comerciais sem taxação, ok? A entrada de produtos no território sem taxação alfandegária. Então, além dessa questão relacionada ao protecionismo e ao livre comércio, que os dois divergiam, né? Também as colônias do norte defendiam a mão de obra assalariada, o trabalho assalariado, enquanto as colônias do sul defendiam o trabalho escravo. Então, gente, essa divergência entre as colônias do norte e as colônias do sul vão levar à Guerra de Secessão, ou a Guerra Civil dos Estados Unidos, que vai de 1861 a 1865. E ao final de tudo, né, ao final dessa guerra, os colonos do norte vão sair vencedores e vão contribuir enormemente para que os Estados Unidos seja essa grande potência econômica que ele é atualmente. Ok, gente? É isso.